round 11 de Shumatsu finalmente acabou e, como de costume, eu volto aqui novamente pra gente conversar um pouco sobre o que rolou nessa luta. Geralmente os meus vídeos de Shumatsu não têm um roteiro muito complexo, porque eu trago os vídeos mais pra gente conversar sobre a luta em si e sobre o que aconteceu nela, mas nesse caso em particular eu acho que o roteiro é bem necessário. Isso porque essa luta tem alguns problemas um pouco complexos, então acho que vai ser melhor dar minha opinião acompanhada de uma explicação mais bem estruturada. Então eu já vou falar a minha opinião direto aqui no começo. Eu achei uma luta um pouco medíocre. Ou seja, não é exatamente ruim, mas ainda longe de ser mediana. É uma das piores do mangá, com certeza, e eu li e reli para tentar extrair o máximo possível da luta, como eu sempre faço, mas essa realmente não tem muitas qualidades, tirando os personagens e o simbolismo que ela tem. Tanto o Simo quanto o Loki são personagens muito bons, bem escritos, com poderes e designs legais, e a temática colocada na luta também é ótima. Mas eu vou guardar essa parte para mais tarde. O que é importante agora é, se essa luta tem elementos positivos, por que ela é ruim? Bom, antes de falar disso, vamos falar um pouco sobre o que tem de bom. Começando pelo personagem do Simo Raiha, talvez o humano mais hypado dos que ainda sobravam pra lutar. E ele fez jus ao hype na minha visão, porém com uma ressalva. O personagem chega com umas cenas muito legais, tem um design muito da hora e um poder muito legal e que combina tematicamente com ele. O Simo é um soldado que odiava a guerra e sentia culpa extrema sempre que matava alguém, e isso é refletido na habilidade dele, transformar seus órgãos em munição para sua arma, cada órgão com uma habilidade diferente. Como a própria Brunhilde fala, isso é a forma que o Simo tem de pagar pelos pecados que ele considera ter cometido na guerra. Além disso, o flashback do Simo também agrega bastante ao personagem, mostra na prática esses sentimentos de culpa e angústia que ele tem, mostra como o horror da guerra afetou ele severamente. E todas essas coisas fazem o leitor se afeiçoar com ele minimamente, mas é aí que entra aquele grande problema que eu falei. Ele é um personagem quieto, e isso pode ser bem feito, poderia ser um traço do personagem a ser explorado, mas simplesmente não é. O Simo fica calado a luta inteira do começo ao fim, com exceção de só uma frase que ele fala no começo e no final da luta. Isso quebra a conexão entre os dois personagens. Uma das coisas que faz Shumatsu e outros mangás de torneio brilharem é a dinâmica entre os dois personagens que estão lutando, como eles interagem entre si, como o tema que eles compartilham naquela luta. Com o Simo e o Loki isso simplesmente não acontece, porque o Simo não fala com o Loki em nenhum momento até o fim da luta. Ele não tem nenhum balão de pensamento pra gente acompanhar uma mínima reação a algo que acontece durante o combate, além de que ele também tem a maior parte do rosto tampado, então nem expressões faciais a gente pode ter como acompanhar. O Simo simplesmente não transparece o emocional dele de nenhuma forma, o que provavelmente é proposital para fazer um paralelo com o Loki, mas não acho que tenha sido executado da melhor maneira. Afinal, para um personagem que mantém a mente calma e ainda é bem quieto, não é necessário que você faça ele ficar em silêncio absoluto o tempo todo. Talvez ele falar uma pequena frase, um pequeno sussurro em algum momento, já seria o suficiente para a gente compreender melhor como ele se sentia em cada ação que a luta tem. Agora, falando sobre o Loki, é inegável que ele era o protagonista dessa luta. Tudo nessa luta era sobre o Loki, a entrada dele e até a derrota, que foi muito bem construída. Acompanhamos todos os pensamentos dele durante a luta, cada plano, cada ação. Ele explica os poderes dele em alto e bom som, e ele também tem poderes interessantes e que fazem jus à imagem de Deus da trapaça. Criação de clones, mudança de forma, consegue se teletransportar para os clones, todas as habilidades moldadas para que ele consiga agir como um exímio estrategista. A história do Loki também é ótima porque ela conversa com a trama que existe no mangá fora o torneio, além de acrescentar muito ao personagem. No flashback a gente tem a explicação sobre o amor que ele sentia pela Brunhilde e como isso virou uma obsessão bizarra. Mesmo que esse flashback tenha rendido uns memes bons na comunidade, é realmente uma história muito bem estruturada. Tudo isso constrói o Loki como um indivíduo extremamente emocional, egoísta e psicótico. O Loki não hesitaria em acabar com a vida de alguém se isso fosse o beneficiar de alguma forma, com exceção da Brunhilde, e é por isso que ele vai pra luta quando ela pede. Mesmo que ele não quisesse admitir, ele faria aquilo por ela caso ela quisesse. A derrota do Loki é bem feita justamente por isso. O Loki perder é condizente com o tema da luta e com a história e personalidade do personagem. Eu entendo porque ele decepcionou algumas pessoas. O Loki era um personagem hypado há muito tempo, até mais tempo que o próprio Simo. E essa decepção é justificável até certo ponto, porque a obra falha bastante em passar a ideia de estrategista astuto que eles vendem pro Loki antes da luta começar. Falam que o Loki é
era o deus mais astuto, que não importa qual era o adversário, ele sempre terminava de pé graças às estratégias que ele montava. Os planos do Loki são bons, mas todos são superados pelo Simo ridiculamente rápido. Nada que o Loki faz surte efeito de alguma forma. Tudo que ele tenta fazer é simplesmente inútil. Os planos dele são superados em menos de um capítulo, não tem desafio, não tem troca de vantagem, não tem um momento de tensão real. O personagem em si não decepcionou, o Loki é um bom personagem. O problema é como a forma de lutar dele é trabalhada durante o combate. Tipo, é a única vez que a gente vai ver esse personagem lutando, toda a luta de Shumatsu tem que ser bem feita por isso. Porque o mangá gira em torno desses combates. Depois, o tema central da luta também é muito bom, o contraste entre os dois. O Simo representando essa imagem fria e distante, mas que na verdade é um homem gentil e altruísta, enquanto o Loki esconde essa personalidade egoísta e destrutiva por baixo dos seus sentimentos pela Brunhilde. É uma luta entre um humano que faz de tudo para manter sua mente pacífica contra um deus que tem dificuldade extrema em lidar com os próprios sentimentos. Como eu já disse, os dois personagens são interessantes. O tema central de altruísmo e egoísmo é interessante. Os problemas estão na luta em si, na forma que ela é feita. Por isso eu digo que essa luta é uma situação complicada, acima de tudo. É uma coisa muito fora do comum. Eu acho que é a primeira vez em Shumatsu que a gente tem realmente um tema bem feito e o problema tá na estrutura da luta. Simo vs Loki é uma luta que foge do padrão, o que não é ruim de nenhuma forma, mas foi simplesmente mal executado. A começar sobre os dois personagens não interagirem, o que acaba deixando toda a dinâmica dos dois concentrada em subtexto. Algo que mesmo que eu não rejeite completamente, vocês sabem que eu sou apaixonado por vasculhar subtexto, analisar simbolismo, procurar significados a mais, etc. Nesse caso, isso acaba se limitando bastante. Às vezes, uma ou duas cenas dos dois trocando palavras brevemente seria o suficiente para deixar a discussão mais interessante. Além disso, a forma como a luta é montada é quase entediante. As estratégias do Loki são boas, mas como o Simo reage a tudo instantaneamente e resolve todos os problemas, a curva de tensão da luta é quase inexistente. Fora que a gente tem longas e desnecessárias páginas de explicação para coisas que não eram necessárias. As explicações são absurdamente longas nessa luta. Isso já é um problema de Shumatsu, mas aqui isso passa de todos os limites. O tempo que poderia estar sendo gasto com mais as cenas de ação ou mais cenas dedicadas ao desenvolvimento dos personagens é gasto com explicações que poderiam ser feitas de formas bem mais resumidas, de forma bem mais otimizada. A gente tem cenas onde o plano do Loki é explicado pelo Loki, depois pelo narrador, e o plano acontece, ou seja, você teve 3 explicações para a mesma coisa acontecendo uma atrás da outra. Você não precisa disso acontecendo. Você poderia estar gastando esse tempo para fazer outra coisa. Sobre o tópico que eu já mencionei várias vezes, sobre a troca de vantagem, a falta dela, no caso, né, a falta da troca de vantagem, o Simo é superior ao Loki em praticamente tudo na luta. Isso teoricamente não seria um problema, já que o Simo é introduzido como counter do Loki, e isso é mencionado várias vezes até durante a luta. Tanto as habilidades do Simo, tanto a personalidade e caráter dele são perfeitos para enfrentar alguém como o Loki, mas isso novamente não é executado de uma forma muito boa. Colocar o Loki para ser humilhado de todas as formas na única luta do personagem na obra não é uma boa ideia, é algo que é simplesmente ruim. A gente nunca mais vai ver esse personagem lutar, e o potencial dele foi quase todo jogado fora. Isso não seria um problema em outros mangás, onde a gente poderia ter outras cenas do Loki brilhando depois, mas esse aqui não é o caso, é realmente a única luta que o Loki vai ter, e ela foi totalmente desperdiçada. A luta é teoricamente acirrada, porque o Loki e o Simo têm ataques muito potentes. Então, meio que é óbvio que a luta iria se encerrar no primeiro ataque que eles dessem diretamente um no outro. Por isso, todos os danos que o Simo levou foram causados por ele mesmo. E isso poderia ter sido usado mais vezes, talvez o Loki fazendo cada vez mais planos e virando a pressão contra o Simo, forçando ele a ter que dar mais tiros e sacrificar mais órgãos. Assim a gente poderia ter uma luta mais equilibrada e mostrar cada vez mais do potencial do Loki. Claro, para que tudo isso fosse realmente bem feito, a gente teria que ter mais uns 3 ou 4 capítulos para a luta, o que sinceramente seria muito bem-vindo. Além disso, ainda dentro desse tópico, eu senti falta da perda dos órgãos afetarem mais o Simo. Ele nunca demonstra dor ou algo do tipo, tirando o momento final. No máximo a gente vê a Valkyria dele tremendo um pouco e tendo dificuldade para falar quando ele usa o poder dele. A gente poderia ter explorado mais essa questão, como o Simo se sente fisicamente, emocionalmente e psicologicamente,
tendo que pagar esse preço alto para vencer essa luta. A finalização da luta em si tá levando a algumas discussões, mas ela foi até ok. A justificativa para o Simo entender o plano final do Loki é muito boa, na verdade. O Simo compreende a sensação de tirar uma vida, então não poderia ser enganado pelo Loki da forma como ele estava tentando enganar. O Loki não entende como o Simo descobre o plano porque o Loki não consegue nem cogitar que alguém valorize tanto a vida quanto o Simo, o que combina com a discussão apresentada sobre egoísmo e altruísmo. O Loki não consegue compreender os sentimentos de outras pessoas além dos dele. Ele não leva os sentimentos dos outros a sério como ele leva os dele. O momento do golpe final é bem feito, mas como eu já disse, faltou muita coisa no meio da luta. Mais camadas, mais momentos entre os dois, mais cenas marcantes, mais utilização de estratégia, mais conflito. Eram dois personagens importantes demais em um momento importante demais para ter sido tão mal executado como foi. E por isso tudo, eu classifico essa luta como realmente uma situação complicada. A luta é uma boa ideia, Simo e Loki são bons personagens, são bem escritos, têm bons temas, boas tramas, bons conflitos e boas habilidades. O tema da luta é muito bem feito e colocado também, mas a luta falha em absolutamente todos os outros aspectos. Uma luta que tinha um potencial assustador de bom e acabou sendo completamente desperdiçada, o que é realmente uma pena. Eu não acho que tenha sido a pior luta da obra, como muitos estão falando, mas ela é com certeza a pior em um bom tempo, o que me entristece muito, mas muito mesmo. Eu queria muito que essa luta fosse tudo o que ela poderia ser, mas infelizmente ela não é. Ela acabou sendo essa luta meio medíocre, porém com ótimos personagens. Bem, mas acho que é isso. O próximo mano provavelmente vai perder, e só nos resta esperar pra ver como as coisas vão ficar após esse capítulo. Comenta aí o que vocês acharam sobre essa luta, sobre tudo que rolou nela, o que vocês mudariam nela se vocês pudessem. No mais é isso, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!